Esse texto que nós lemos a história da conversão desse homem tão relevante na história do cristianismo, e não somente na história do cristianismo, mas também na história da humanidade. Esse é o início do futuro em Cristo, desse homem que escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento, desse homem que um dia foi perseguidor, mas se tornou seguidor, desse homem que um dia foi destruidor de igrejas, mas se tornou um grande e talvez um dos maiores plantadores de igreja. Nós estamos falando de Paulo, um homem que nos faz refletir muito acerca do nosso propósito, do nosso futuro, também da nossa missão. Saulo não era um homem comum. Saulo, ele era intenso. E o texto diz que Deus escolheu Saulo. Deus escolheu Saulo para uma grande missão. Deus escolheu aquele que ninguém escolheria. Quem é esse homem que Deus escolheu? Esse homem foi nascido em Tarso, que hoje é ali a região da Turquia, e desde cedo ele foi educado em Jerusalém. Ele seguia a religião judaica, a tradição dos fariseus, era um temente a Deus, ele era um estudioso, apaixonado das Escrituras e buscava glorificar o Senhor, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia, e tanto não conhecia que ele passou a ter ojeriza, pavor dos cristãos, a ponto de persegui-los até a morte. Sabe, muito obstinado em expulsar os cristãos de Jerusalém, Paulo, ele se programou para fazer uma viagem a Damasco. E antes de partir, ele decide pedir autorização, ele decide solicitar cartas ao sumo sacerdote. E essas cartas eram como se fossem mandados de prisão, autorização para que ele pudesse prender qualquer pessoa, qualquer judeu que seguisse o caminho, ou seja, qualquer judeu que confessasse o Cristo ressurreto. E é claro que toda sinagoga era obrigada a cumprir aquilo que aquelas cartas, aqueles mandados, eles determinavam. Então Paulo, ele conseguiu muitas dessas cartas, e diz a palavra, diz o texto que nós lemos, que ele vai agora, ele está na estrada do caminho de Damasco com essas cartas, cujo intuito era prender, exterminar os cristãos, mas no meio do caminho, ele vê uma grande luz. Às vezes a gente acha que a conversão de Paulo foi de repente, mas a verdade é que a conversão dele não foi tão de repente assim. Deus já vinha falando com Paulo há muito tempo. Deus já vinha ministrando com ele há muito tempo, mas há momentos que a nossa cegueira espiritual é tão grande, que mesmo Deus falando, mesmo Deus mostrando, mesmo Deus dando sinais, a gente não consegue perceber que é Deus. Foi isso que aconteceu com o nosso querido Saulo. Ele havia testemunhado o que aconteceu com Estevão. Era Deus falando com ele quando Estevão, mesmo no momento da sua morte, estava pedindo ali perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Deus falou com Paulo de diversas maneiras, mas há momentos, irmãos, que se nós não percebermos ou discernirmos a voz de Deus, não haverá outra alternativa para Deus, senão nos fazer cair ao chão.
A verdade é que essa foi a última estratégia de Deus. Ele não percebe o que eu estou falando. Ele não discerne o que eu estou dizendo. E agora, não tem jeito, eu vou precisar derrubá-lo ao chão. E Paulo cai. Paulo cai, ele vê a grande luz. E ele pergunta: quem é? O Senhor. Pois é, Paulo, sou eu mesmo, Jesus. Aquele a quem você persegue. O que Paulo não sabia é que ele estava sendo escolhido por Deus para uma obra extraordinária. É o que muitas vezes nós não percebemos, que Deus decidiu nos escolher. A gente sempre diz, né? A decisão que nós fazemos aqui, você decide aceitar Jesus. Nesse contexto aqui, não foi Paulo que decidiu por Jesus. Foi Jesus que decidiu por Paulo. E para que ele pudesse se render, ele derruba Paulo no chão. E uma das histórias de conversão mais extraordinária que a Bíblia conta, esse homem se converte radicalmente numa experiência marcante com o próprio Deus. E de imediato ele começa a falar acerca de Jesus. Sabe, irmãos, olhando para a história de Paulo, a história de conversão de Paulo, nós não podemos ter dúvida de que qualquer pessoa pode se converter. Nós não podemos ter dúvidas de que qualquer pessoa está na mira de Deus, é alvo para Deus, e que não há caso perdido para Deus. Pensa numa pessoa que você acredita, olha para ela e diz: essa pessoa nunca vai se converter. Não há caso perdido para Deus. Essa pessoa é alvo do amor de Deus. Deus escolheu essa pessoa para realizar algo. O problema é que muitas vezes a gente olha para esses casos e a gente decide não ser um instrumento de Deus, que vai ser a ponte para conectar essa pessoa ao amor, à graça de Deus. Sabe, irmãos, o problema que aconteceu com Paulo é que depois dessa conversão radical, ele tinha agora a desconfiança de todos. Quem iria acreditar nele? Nenhum cristão acreditava. No versículo 26 diz que Paulo, quando volta a Jerusalém, os discípulos tinham medo dele e não acreditavam na sua conversão. Mas não era para menos, né, gente? Imagina aquela pessoa que hoje você olha para ela tem a vida mais perversa, uma pessoa cruel, e de repente você vê essa pessoa entrando pelas portas dessa igreja. A primeira coisa que você vai fazer é misericórdia. Não é isso? Talvez, se Paulo tivesse entrado por essas portas, nós não daríamos o altar para ele ministrar. Talvez Paulo aqui nessa igreja não fosse nem líder de célula, porque a história dele era uma história tão perversa, tão cruel contra os cristãos, que nós não daríamos credibilidade para ele. Esperaríamos o fruto ser revelado. Sabe, queridos, Paulo não tinha credibilidade nenhuma. E o outro problema de Paulo é que Paulo foi transformado pelo amor e pela graça divina. E ele queria pregar, mas os apóstolos não aceitavam ele. E alguém precisou entrar na história dele. E Paulo se conecta com Barnabé, que compra a briga dele com os apóstolos. E Barnabé empresta a Paulo a sua credibilidade e o recomenda à igreja. O que Paulo não sabia é que essa decisão dele de se conectar com Barnabé mudaria definitivamente o futuro dele. E não somente o futuro dele, mas também o futuro de toda a humanidade.